nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. A pessoa mais velha da história era muito pica. Ela tava viva quando Thomas Edison inventou a lâmpada e quando Bill Gates criou a Microsoft. Ela viu a invenção do telefone e da internet. E a Torre Eiffel só foi construída quando ela tinha 14 anos. E você deve achar que ela era super saudável pra viver 122 anos. Mas na real, ela fumava todo dia até os 117 anos de idade. Ela comia sobremesa todo dia e comia 1 quilo de chocolate por semana. Mas o mais da hora é que com 90 anos, ela fez um acordo com um advogado, que ele ia dar dinheiro pra ela todo mês até ela morrer. E depois que ela fosse, ele podia ficar com tudo que era dela. O cara aceitou, achando que ela ia durar no máximo uns 2 anos. Mas ele morreu antes dela. A pessoa mais velha da história era muito pica. Ela tava viva quando Thomas Edison inventou a lâmpada e quando Bill Gates criou a Microsoft. Ela viu a invenção do telefone e da internet. E a Torre Eiffel só foi construída quando ela tinha 14 anos. E você deve achar que ela era super saudável pra viver 122 anos. Mas na real, ela fumava todo dia até os 117 anos de idade. Ela comia sobremesa todo dia e comia 1 quilo de chocolate por semana. Mas o mais da hora é que com 90 anos, ela fez um acordo com um advogado, que ele ia dar dinheiro pra ela todo mês até ela morrer. E depois que ela fosse, ele podia ficar com tudo que era dela. O cara aceitou, achando que ela ia durar no máximo uns 2 anos. Mas ele morreu antes dela. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte, chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno, chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus, chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b, chove vidro derretido. E por isso e por outros motivos, é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte, chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno, chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus, chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b, chove vidro derretido. E por isso e por outros motivos, é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte, chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno, chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus, chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b, chove vidro derretido. E por isso e por outros motivos, é considerado um planeta extremamente mortal. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo
desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Essa foto tá me deixando louca. Isso aqui é um mar ou um cheesecake? Porque 80% das pessoas veem um barco no oceano, mas 20% tem certeza que é um cheesecake muito bem cortado. 99% das pessoas não acertam onde o cubo tá? Duvido, eu vou acertar. Ok, por enquanto tá simples, é só prestar atenção. Meu Deus, tá ficando meio rápido, mas eu acho que eu sei onde tá. Tô acompanhando, eu acho. Tá, fica bem mais difícil quando ele troca rápido de lugar, mas eu tô acompanhando. Eu acho que vai dar pra ganhar. Eles fizeram uma escultura na areia, mas precisavam esperar uma onda bater pra ver se ela realmente funcionava. A ideia é ela ganhar vida a cada hora que uma onda vem. E quando ela chegou, o resultado foi maravilhoso. Esse cara precisava responder uma única pergunta pra ganhar $1 milhão. E a pergunta era, qual a cor do Pikachu? Vermelho, amarelo, verde ou azul? Só que ele não soube responder e teve que perguntar pro especialista. It's B. It's yellow. Okay. There's no question in your mind. You're sure one. Don't ask me again! O jornal mostrou um retrato falado de um suspeito e ele era assim. Todo mundo achou muito engraçado, porque era um desenho bem tosco que não daria pra reconhecer ninguém, até mostrarem o rosto real do cara, que era igualzinho. Como essa tesoura corta papel, mas não cabelo? Ela é feita pra crianças que têm o costume de cortar o próprio cabelo. Pra evitar isso, essa lâmina é mais grossa e por isso ela não consegue segurar nada que seja mole. O papel fica duro na hora que você segura e ela corta de boa, mas quando encosta no cabelo ou na pele, ela desliza e não corta nada. Nomes que estão sumindo. E se você tem algum desses, é bem raro. Em sexto lugar fica Agenor, que foi registrado só 28 mil vezes no último ano. Depois vem Ataíde, que já foi popular no passado, mas esse ano só 13 mil bebês receberam esse nome. Em quarto lugar ficou o clássico nome de idosa, Clotilde, e ele foi registrado só 9 mil vezes esse ano. Terceiro, Delfina, com só 5 mil registros. O segundo nome mais raro é Celestina, o nome feminino menos usado, com 4 mil registros. E o nome mais raro, com só 1000 registros, é Severino. Nomes que estão sumindo. E se você tem algum desses, é bem raro. Em sexto lugar fica Agenor, que foi registrado só 28 mil vezes no último ano. Depois vem Ataíde, que já foi popular no passado, mas esse ano só 13 mil bebês receberam esse nome. Em quarto lugar ficou o clássico nome de idosa, Clotilde, e ele foi registrado só 9 mil vezes esse ano. Terceiro, Delfina, com só 5 mil registros. O segundo nome mais raro é Celestina, o nome feminino menos usado, com 4 mil registros. E o nome mais raro, com só 1000 registros, é Severino. Esse comercial foi longe demais. Em 1989, a Nike fez um comercial com uma tribo do Quênia que é famosa por não usar sapatos. A ideia era mostrar que até eles queriam usar os sapatos da marca. O comercial saiu e aparentemente foi um sucesso. Até um cara perceber algo estranho. No fim do anúncio, eles falavam uma frase na língua deles, que a Nike traduziu como apenas faça, que é o slogan da marca. Só que o que eles realmente falaram era, eu não quero isso, me dá um sapato maior. Eles provavelmente acharam que ninguém ia entender e ninguém ia descobrir, mas descobriram. Esse comercial foi longe demais. Em 1989, a Nike fez um comercial com uma tribo do Quênia que é famosa por não usar sapatos. A ideia era mostrar que até eles queriam usar os sapatos da marca. O comercial saiu e aparentemente foi um sucesso. Até um cara perceber algo estranho. No fim do anúncio, eles falavam uma frase na língua deles, que a Nike traduziu como apenas faça, que é o slogan da marca. Só que o que eles realmente falaram era, eu não quero isso, me dá um sapato maior. Eles provavelmente acharam que ninguém ia entender e ninguém ia descobrir, mas descobriram. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia, esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia, esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia, esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia, esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só
só queria brincar. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Essa é a primeira capinha anti-assalto. E testaram ela num lugar que tem um roubo a cada 6 minutos. Ele ficou parado com o celular na mão pra ver se alguém ia tentar roubar. A capinha é cheia de espinhos e qualquer pessoa que tentar pegar vai se machucar feio. E por isso ela impede que as pessoas catem o seu celular enquanto você usa ele na rua. E realmente, depois dos 5 minutos, ninguém se atreveu a pegar o celular. Você usaria? Esse cara pintou sua casa inteira com canetinha. Ele começou o projeto em 2020 e usou 900 litros de tinta branca pra transformar as paredes em telas. E esse processo demorou 6 meses. O projeto começou no quarto e cada cômodo tem um tema. A cozinha, por exemplo, é cheia de desenhos de comida. Ele teve essa ideia quando pintou o quarto dele na casa dos pais. E teve o sonho de ter uma casa inteirinha assim. No total, ele usou 2.296 canetinhas pretas. E depois de 2 anos pintando, o resultado foi uma casa inteira desenhada. E além da casa, ele já fez um carro, cabine telefônica, um ônibus, uma roupa de astronauta e tudo mais que você possa imaginar. Você moraria numa casa assim?